Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Nossa, acho que a cadeira baixou. Shalom, shalom, Shabbat shalom, olha nós aqui mais uma vez, e agora estamos em mais um Shabbat da Parashá 31, estamos próximo aí de finalizar mais um ciclo da Torá, mais um livro, e hoje comigo, você está vendo aqui embaixo, hoje o pastor Vitor Quezada está comigo, e ele já vai dar suas considerações iniciais, depois que a cadeira dele já foi resolvida o problema, ele vai dar aí as considerações iniciais para a gente começar esse Shabbat. Shabbat Shalom, muito bom estar aqui com você, a cadeira está posicionada, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Então, fica preparado aí, que tenho certeza que esse Shabbat será mais um Shabbat maravilhoso, estamos aqui cumprindo o mandamento para a glória do Eterno, e estamos felizes por fazer parte daquilo que Deus já sinalizou lá atrás para nós, e como mandamento, e isso é muito bom para nós e para nossa casa. Fica ligado aí. Pois bem, nós vamos então neste momento, nós vamos falar sobre
Parashá de número 31, está aqui na tela, para você não esquecer. Parashá de número 31 vai entrar aqui. Parashá Emor, fale, e as referências estão aqui na tela. Depois, no próximo VT, a gente já volta falando e já volta se conectando a essa essência. Então se prepara aí para ser iluminado, para acessar a luz divina da Hakadosh Baruch Hu, do Santo e Sagrado Deus de Israel. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade. Pois bem, querido, Shabbat Shalom. Então, em mais um Shabbat aqui, nós vamos se conectar à essência dessa palavra, e eu quero mostrar aqui para você, nesta Parashá de número 31, eu quero falar com você um assunto e lembrar você que nós devemos ter dois comportamentos principais que esta Parashá nos ensina. Toda a Torá, ela nos desenha e nos mostra que nós precisamos nos corrigir, que nós precisamos se conectar, né? Nos conectar a isso, daquilo que nos estabelece um novo ser, uma nova luz, iluminando e iluminada. E esta nova luz precisa de duas coisas básicas, como palavra inicial deste Shabbat. A primeira coisa básica é: nós precisamos corrigir a nós mesmos para nos livrarmos do ego. E que ego é esse? A vontade de receber apenas para satisfação da nossa alma caída, para satisfação da nefesh, ou da nefesh, ou do lugar animalesco da nossa existência. Quando a Torá vai desenhando, e esta Parashá mostra várias coisas desse sentido. Quando a Torá nos estabelece assim, ela nos mostra que a primeira coisa é: nós precisamos nos corrigir para que o nosso coração seja e nos permita nos livrar do ego de si mesmo, nos livrar da vontade caída de nós mesmos. E a segunda característica do coração de alguém que é constantemente restaurado é que a correção vem para que a correção de nós mesmos ocorre para que nós sejamos mantenedores e promotores de vida abundante para outra pessoa. Se no primeiro momento nós nos corrigimos para vencer o ego, o nosso ego, no segundo momento nós corrigimos a nós mesmos para trabalhar e para ser alguém e um em favor do próximo. Quando assim se estabelece em nós, aí nós nos tornamos sacerdotes. Nós nos tornamos seres que têm como missão, e não outra coisa, como a missão de revelar o mundo cheio de paz, o mundo da Shalom, o mundo da eternidade. Um sacerdote, entre várias coisas que nessa Parashá você vê, é e tem por objetivo receber luz para fazer o mundo melhor, receber luz para corrigir a si mesmo e receber luz para ser um em favor do próximo. Quando isso ocorre, nós observamos que há uma construção dentro de nós
E esta construção dentro de nós passa por todas as festas, por todos os moedim do Eterno. Esta paraxá faz com que nós observemos que esse sacerdote que há em nós, restaurado, reestruturado, traz paz no mundo. E como ele encontra a paz? Vou relembrar você das festas importantes, dos moedins do Eterno, dos encontros do Eterno, e te mostrar o que está por trás disso nesta paraxá. Pessah, rapidamente, olha. Pessah é a fuga e o despertar para um caminho de restauração, para ser um sacerdote que traz shalom. Shavuot é o caminho, que nos mostra o caminho, a subida para uma elevação. Yom Kippur revela o mal e revela o caminho do arrependimento. Sukkot revela a habitação de um homem que foi elevado pela luz. Hanukkah nos coloca acima do ego e nos faz lutar uma luta em prol de um coletivo. E Purim, e em Purim, nós encontramos o fim dessa correção. Nós encontramos o estabelecimento de Esther como rainha e de Mordecai como um subgovernador. É aí que nós experimentamos, como sacerdotes, alguém que foi estabelecido e foi colocado para governar, e governar em favor de si mesmo e em favor do próximo. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Shabbat Shalom, mais uma vez. Então, continuamos aqui, depois dessa palavra inicial, para você não esquecer que você deve corrigir a você mesmo e corrigir em favor do próximo. O pastor Vitor vai continuar com a palavra aqui de hoje. Recebe isso no teu coração. Segue com ele, então. Shabbat Shalom mais uma vez, para você que está conosco nesse dia de hoje, nesse Shabbat. Essa palavra poderosa que foi já introduzida aos nossos corações pela vida do apóstolo. Muito profundo, tudo isso que ele ministrou à nossa vida. É uma reflexão intensa que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida, para que o propósito seja estabelecido dentro da nossa alma e guie nossas vidas para a melhor coisa, as melhores atitudes, as melhores conquistas, as melhores atitudes, melhor falando, as melhores atitudes que nós precisamos ter são as que foram corrigidas pela luz do Eterno. Então, falando da Paraxá Emor, mas também fazendo uma ligação com a Paraxá de número 30, Kedoshim, você vê que a Paraxá Emor, ela vai falar, o nome é Fale, né? Ela vai falar aos sacerdotes. Mas a Paraxá Kedoshim, ela vai falar ao povo. Então, a Kedoshim, ela fala para o povo ser santo. Moisés, a mando de Hashem, fala ao povo para eles serem santos, como o Eterno é santo. Mas na Paraxá Emor, Adonai manda Moshe falar aos Kohanim, aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, para que também tenham santidade. Então, para o povo receber luz, eles precisam da santidade, e para os sacerdotes e o sumo sacerdote também ministrar, é como o apóstolo disse agora, ele precisa ter a vida corrigida para ser um agente de luz. E quando nós estamos aqui, diante dessa paraxá, nós vemos muitas coisas que eram requeridas de Aharon e da sua linhagem. Aharon como o sumo sacerdote, como aquele que era o principal, e os sacerdotes como aqueles que eram a geração ali dos levitas ali, que precisavam trabalhar
no templo, trabalhar no Mishkan, trabalhar nas coisas sagradas. Então, Adonai exige desses sacerdotes algo mais rigoroso. Os sacerdotes, você vai ver que a Paraxá ela divide, falando para os sacerdotes, depois ela fala para o sumo sacerdote, regras, método de vida, modo de se comportar, modo de se vestir, modo disso, modo daquilo. E você vê que existe uma separação entre as regras que o Eterno pede aos Kohanim, aos sacerdotes, e as regras que o Eterno está pedindo pro sumo sacerdote. Existe uma diferença. Quando eu falo de sacerdotes, eu lembro daquele versículo que está em Apocalipse, o livro da Revelação, que fala que Yeshua nos tornou como, nos fez reis e sacerdotes. Mas aqui na Parashá Emor, nós vemos que existe uma diferença bem explícita para aquele que é sumo sacerdote, que pode ser categorizado por aquele que é o líder da igreja, por aquele que foi chamado para ser o anjo da igreja, que também lá em Apocalipse vai falar que Yeshua está passando algumas mensagens para cada anjo das igrejas. E você lê ali em Apocalipse que Yeshua diz: essa mensagem vai ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal. E assim ele vai falando ao anjo da igreja. Existe uma diferença. As pessoas elas podem dizer, mas agora tudo se fez novo, e Yeshua apagou todas as coisas, tudo se fez novo, mas não. Tem pessoas que foram chamadas para esse tempo para carregar um ofício de sumo sacerdote abaixo do nosso sumo sacerdote. Pode ser que você esteja espantado do que eu estou falando, mas eu vou reformular para ficar mais entendido. O livro de Hebreus vai dizer que o nosso sumo sacerdote é Yeshua. Ele é o sumo sacerdote, daquele que pode nos auxiliar em todas as coisas. Mas Yeshua e o Eterno chama anjos, chama líderes aqui, para ser aqueles que vão traduzir aquilo que o povo precisa. Eu estou querendo fazer uma correlação para você ter temor que existe uma diferença entre o povo, que precisa ser santo, e entre os líderes. Por exemplo, existe uma diferença entre a minha pessoa, que sou um pastor aqui do Ministério Beit Yahavá, da pessoa do apóstolo. Pois ele foi chamado como anjo do ministério, ele foi chamado como aquele que é o líder do ministério, aquele que é para carregar uma responsabilidade maior, que tem um encargo maior, e para ele, não que para mim vai ser um pouco diferente, mas ele será cobrado e tem responsabilidades das quais eu não posso interferir. E eu estou querendo dizer isso para você, para que você tenha temor. Por quê? Porque a vida de um sacerdote e de um anjo da igreja, de um pastor sênior, que diz aí, né, nos dias de hoje, o líder máximo de um ministério, ele tem uma incumbência mais rigorosa celestialmente falando. As responsabilidades de uma pessoa que tem esse cargo máximo dentro de um ministério, que carrega esse fardo, que carrega esse peso ministerial de ministrar as pessoas, que detém um dom de ministrar as pessoas, de curar as pessoas, de ouvi-las, de aconselhá-las, de ensinar outros sacerdotes a como se portar dentro de um ministério, é muito rigoroso. E esse sacerdote, esse líder, ele precisa ter a vida totalmente aprumada na presença de Hashem. Aqui nós vemos na época do Mishkan, na época lá do primeiro sumo sacerdote, que foi Aharão. Muitas coisas aconteceram após essa paraxá. Muitas coisas aconteceram após esse tempo aqui vivido nesse tempo de Moshe. Muitas coisas mudaram no sentido de tempos de liberações. Mas os princípios que eu quero dizer para você, eles não são princípios diferentes.
Eles são princípios que são necessários ser observados da mesma forma. Ou seja, existem algumas coisas que essa paraxá fala que é interessante, que às vezes você pode ler ela aí na tua casa e falar, nossa, mas isso não é para o meu tempo, isso não é para isso. Mas se você pegar o princípio daquilo, você já começa a aplicar. Primeiro, como eu disse, o sumo sacerdote, ele tem uma incumbência maior, ele tem uma vida para ser mais rigorosa nas regras. Aí, abaixo dele, os sacerdotes também têm um rigor a ser cumprido em termos de casamento, em termos de não receber energias de corpos mortos, e assim a paraxá vai falando. De casamento. Você leu aí. Isso a gente pode aplicar na nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser pautada nessas coisas. Porque você vê hoje no mundo gospel da coisa, vou denominar assim, no mundo gospel da coisa, as pessoas fazendo o que elas bem querem. Elas não têm regras. Elas não têm direcionamento. As pessoas, elas querem viver da forma que elas desejam. Elas não se pautam em valores. Muitas delas, eu não estou generalizando, estou falando do mundo gospel no sentido geral, mas eu não estou generalizando. Eu sei que existem pessoas certas, corretas, e Baruch Hashem por isso. Mas, se você for partir desse ponto, você vai ver, e você deve ver aí no seu cotidiano, que existem pessoas que se denominam filhos de Deus, mas que vivem uma vida totalmente desregrada, totalmente pautada fora de uma ordem. Ou seja, como o Apocalipse também diz, as pessoas estão casando e buscando se casar, se dando em casamento, mas de qualquer maneira. E isso impacta diretamente na nossa vida. Da mesma forma que o homem precisa ser puro, a mulher também precisa ser pura, e o relacionamento precisa ser de um relacionamento de pureza. Então, você vê aqui nessa paraxá ele sendo explícito entre como o homem, o sacerdote, o sumo sacerdote precisava se portar em relação ao casamento. E nos dias de hoje isso precisa ser um assunto levado a sério. Nós precisamos, como a paraxá diz, ter a mulher da nossa mesma tribo, vamos dizer assim, mesmo, até o apóstolo Paulo fala, do mesmo credo, né, para que não haja julgo desigual. Nós precisamos ter esse equilíbrio nas nossas relações. E aí a paraxá, ela vai dizendo. A paraxá diz sobre nossa aparência, a paraxá diz sobre roupas do sacerdote, que não podiam, por exemplo, ser rasgadas, uma coisa o sumo sacerdote não podia rasgar as suas roupas. Então, olha a perfeição que o Eterno exigia para que aquele servo dele manifestasse o serviço diante de Hashem. Eu quero falar isso para você. Você vai ver que o Eterno é tão rigoroso ao sumo sacerdote, até questão de não tocar em mortos, até próximos, até familiares ao sumo sacerdote. E eu não quero entrar nessa questão, mas eu quero dizer, tem coisas que nós precisamos entender e levar em consideração na nossa vida, que o que nós precisamos ministrar e receber energia é receber energia de vida. É ter uma energia de vida nas nossas ações. E aquilo que o Eterno requer de nós é para a honra e para a glória dele. Ou seja, o Eterno requeria do sumo sacerdote uma honra máxima à presença do Deus de Israel. O sumo sacerdote era aquele que representava o próprio Eterno na terra. Então, aquilo que Deus requeria dele era muito intenso. E é por isso que o povo, atrelado a essa paraxá Emor, como eu comecei falando, a paraxá Kedoshim e a paraxá Emor, o povo, ele também precisa ser um povo que se santifica, que recebe as leis, que recebe a instrução. Precisa ser algo que seja
equilibrado, é recíproco. Não somente o sumo sacerdote ter uma vida elevada, ou os sacerdotes terem uma vida elevada, mas o povo também ser um povo santo. Aqui a Paraxá também, Emor, fala para os sacerdotes serem santos como ele é santo. Terem santidade. Então, é uma coisa que é geral. Não, eu vou... isso é papel para o pastor, isso é papel para o líder. Mas e a pessoa que está ali, como um povo, como ovelha? Como aqueles que recebem? Elas precisam ter uma atitude também. Precisam ter uma vida frutífera, uma vida com um rigor maior. Porque agora elas estão sendo alvos da mesma Torá. Porém, aquilo que Deus requer dos sacerdotes e do sumo sacerdote é maior do que do povo. Por serem escolhidos. Mas como que nós desmistificamos tudo isso? Porque essa paraxá, ela carrega um peso ao sumo sacerdote, aos sacerdotes. Ela carrega um peso. E se você for olhar a beleza de tudo isso, é que como o Eterno faz as coisas tudo nos mínimos detalhes, assim a nossa vida tem que ser também. E quando você vê, como eu disse, Yeshua falando no livro de Apocalipse, que ele destinou a nós sermos como reis e sacerdotes, e ele, no livro de Hebreus, vai dizer que ele é o sumo sacerdote, como eu disse também, você vai ver que a nós também existe essa incumbência nos dias de hoje. Existe essa incumbência a nós sermos como reis e como sacerdotes, como aqueles que carregam um peso de glória, como aqueles que carregam o sumo sacerdote. Por quê? Porque se Yeshua é o nosso sumo sacerdote, nós então somos sacerdotes. Estou fazendo correlação com lá atrás, com Aharon. Mas e hoje? Se Yeshua é o nosso sumo sacerdote, então nós não precisamos fazer nada. Então não tem responsabilidade nenhuma para nós, não tem nada que Deus está requerendo de nós. Lógico que tem. Pedro disse que sede santos como eu sou santo, na carta dele. Ele também diz na Brit Hadashah. Mas o que eu quero fazer você entender é que Yeshua, como nosso Cohen Hagadol, como o sumo sacerdote, ele também nos gera como sacerdotes. Ele também nos coloca essa incumbência de ministrar em nossas casas, de termos uma vida diligente, de termos uma vida pautada nos princípios e valores. Assim como essa paraxá descreve para aqueles que viviam na época de Aharon, de Moshe, da tribo de Levi. E tudo aquilo que Yeshua representa para nós, como o apóstolo Paulo diz, que ele é sacerdote segundo a linha de Melquisedeque, e ele nos torna sacerdotes, ele faz com que nós sejamos da mesma linhagem dele. Então nós precisamos representá-lo. Ou seja, se o sumo sacerdote Aharon era levita, os Kohanim também eram levitas. Assim, querido, nós também somos, segundo a ordem do sumo sacerdote de Yeshua, que nos fez sacerdote, nós somos familiares do nosso irmão mais velho, e a Bíblia nos mostra que nós somos co-herdeiros com o Mashiach. Ou seja, nós recebemos a herança do Abba para manifestar o sacerdócio aqui na terra. É essa correlação que eu queria chegar para fazer. Porque existem regras muito intensas para o Cohen aqui, o Cohen Hagadol do tempo do Levirato aqui, mas para nós que somos ministrados por o sumo sacerdote Yeshua, Hamashia e Baruch Hashem por isso, nós também temos que ter organização. Existe ainda nos dias de hoje uma ordem partida pelo ponto que existe um anjo da igreja. Existe ainda nos dias de hoje um Moshe, num Moshe em cada ministério. Vamos conjecturar assim, eu quero me fazer entendido para você. São as almas velhas, né? Almas experientes. São as almas experientes, são os anciãos, são os shalia
dos ministérios atuais são aqueles que carregam o manto sacerdotal sobre os ministérios, aqueles que foram chamados para impartir, para gerar pessoas, gerar mais líderes, e os líderes gerarem outros líderes, as ovelhas se gerarem, e assim ser uma união. Entendo que eu estou querendo fazer essa correlação, uma união de Kedoshim e uma união de Kohanim, e assim a forma mística do corpo, da Kehillah, ser nutrida pelo cabeça que é Mashiach, mas pelos seus membros inferiores, e assim bem divididas as coisas dentro da Kehillah, dentro do corpo, dentro da comunidade messiânica. Então, o que o Eterno nos fala no dia de hoje é que existe ordem, querido. Existe uma ordenação. E esta ordenação, ela é visível. Ela é visível porque nós conseguimos distinguir quem são os Kohanim. Quem é aquele que está... Eu não quero usar o Kohen Hagadol nos dias de hoje, não, porque parece que vai ficar meio heresia o que eu estou falando, mas eu quero que você entenda que dentro de uma comunidade existe aquele que foi chamado como líder. Que presta conta diretamente ao Kohen Hagadol, que é Yeshua HaMashiach. Existe uma hierarquia, é isso que eu estou querendo enfatizar. Existe uma hierarquia. E é essa hierarquia que para esse homem, líder de um ministério, vai exigir dele um comportamento muito rigoroso. Porque para ele é dado a tarefa, a responsabilidade de tocar as pessoas no profundo da alma, assim como era para o Kohen Hagadol nos tempos de Aharon e de sua linhagem. Então, querido, com muito temor nós falamos dessa paraxá, dessa porção da palavra, porque ela está dizendo para falar aos sacerdotes. E que se ergam nesse tempo os sacerdotes. Que se ergam os sacerdotes que entendem que precisam estar devidamente alinhados. Não existe sacerdote sem ordem, é isso que eu estou querendo dizer. Não existe aquele cara que comeu macarrão, dormiu, sonhou que vai ser sacerdote. Não existe se não existe honra, se não existe uma ligação, se não existe um respeito, um temor, se não existe um trabalhar naquela pessoa, como o apóstolo bem disse aqui no começo. Ele falou... Peraí. Você falou algo interessante de dentro. Eu só quero lembrar uma coisa. Sem submissão não há autoridade. E sem autoridade não há alinhamento. Ok? Se você não se submete a uma liderança, você não é alinhada. E se você não se submete, você não tem autoridade estabelecida. Mas acredito que basicamente se resume bem isso. Então, quando Yeshua fala lá no livro da Revelação, eu falo ao anjo da igreja de Tiatira, eu falo ao anjo da igreja de Filipe, eu falo ao anjo da igreja... Com quem o Eterno falava aqui nos dias de Aharon? A paraxá começa, Adonai disse a Moshe, fale aos Kohanim, os filhos de Aharon, e depois ele fala... No versículo 10, o Cohen mais elevado entre seus irmãos, que teve o óleo da unção derramado. Aqui está falando do Cohen Hagadol. Mas o começo da paraxá, Levítico 21, versículo 1, começa: Adonai disse a Moshe. Moshe não era Cohen Hagadol, querido. Moshe era o profeta. Moshe era o profeta. Então vamos se dizer assim. Vamos fazer uma correlação assim. Nos dias de hoje, Cohen Hagadol é quem? É Yeshua. Mas existem os profetas. Que Deus usa diferente daqui, é uma ordem diferente, não deturpe a minha palavra, é uma ordem diferente daqui, mas como Efésios 4:11 vai dizer que
Deus levanta os profetas. Deus levanta pastores, evangelistas e mestres. Deus levanta. E, consequentemente, como eu dei várias vezes esse mesmo exemplo, sobre Yeshua dando recados não, passando a mensagem aos anjos de cada uma das 7 igrejas. Falando juntamente com quem? Com Yohanan, com João, com o apóstolo do amor, com aquele que era o mensageiro do amor. Então, o que eu quero dizer para você, eu quero que fique muito enfatizado para você, existe uma hierarquia. Yeshua estava falando com quem? Com Yohanan. Yeshua estava falando com João. Yeshua estava falando com o seu mensageiro, João. Fale ao anjo tal, fale ao anjo tal, fale ao anjo tal. Existe. Qual foi a vida de João? Qual foi a vida de Yohanan? A vida de Yohanan foi uma vida separada, querido. Foi diferente dos outros discípulos. Foi diferente não foi diferente dos 12, vamos dizer assim, mas foi diferente dos outros discípulos que foram atingidos pelas que não foram aqueles que tiveram a proximidade. Vamos dizer que João ali naquele momento era tido como o Cohen Hagadol naquele tempo. Para uma atuação, ou era tido como um profeta para aqueles dias. Entenda o que eu estou dizendo, eu estou tentando ser uma pessoa muito entendida, sem criar doutrina nenhuma, estou querendo só fazer alusão a Parashá Emor, para que você entenda que existe uma hierarquia, existe aquele que carrega uma mensagem, carrega uma profecia maior, que carrega um contato com Deus, como a Torá diz sobre Moshe. Moshe tinha contato com Deus face a face, enquanto com outros Deus falava através de sonhos. Existe um contato diferente. João, olha, eu estou falando na revelação pura aqui, não programei isso para falar. João, o apóstolo João estava na visão lá em Pátimos e ele estava recebendo Yeshua face a face. Ele mesmo viu. Ele com olhos de fogo, com cabelo de lã, e quando ele olhou o pé brilhando, ele caiu como morto. Ele viu Yeshua face a face glorificado. Terrível a visão poderosa. E Moshe viu o quê, querido? Moshe viu o Eterno no monte. Moshe ele estava no monte, onde estavam os raios, os trovões, o monte fumegando, em fogo, em zunido, em buzina, em todas as vezes que ele subiu a montanha e a montanha estava tenebrosa. Ele viu face a face. E a Torá deixa bem descrita. Eu falo com Moshe face a face. Ou se nós fomos puxar um pouco mais para trás, lá em Bereshit, você vai ver que o Eterno fala de Abraão. Eu falo com Abraão como se fosse meu amigo, não direi eu o que vai acontecer a meu amigo Abraão, não anunciarei o que vai acontecer. Então Deus escolhe pessoas diferentes. Porque Deus não falou com Eliezer, não, Deus falou com Abraão. Porque Deus não falou com Josué, não, Deus falou com Moshe. Porque Deus não falou com Arão, porque o manto não estava com Arão, o manto estava com Moshe, para passar pro sumo sacerdote, para passar pro sacerdotes depois. Eu quero que você entenda isso. E todo o espírito de rebeldia, e eu não estou falando de rebeldia especificamente de algo, eu estou dizendo nos dias atuais. Todo espírito de rebeldia que excluem o papel paternal, o papel pastoral, o papel da liderança, de decidir coisas, de falar ao povo o que Hashem está falando. Ah, mas agora o véu foi rasgado, pastor, o que você está falando é besteira. Tudo bem. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado, mas então por que depois do véu rasgado? Por que depois do véu rasgado Yeshua estava falando com o próprio João a respeito de coisas que viriam? Olha, querido, eu não estou querendo criar doutrina nenhuma, eu só estou querendo fazer você enxergar com outros olhos que nós precisamos ter humildade para receber luz de homens de Deus, e no caso, falo da minha vida, receber luz do meu pastor, que eu tenho ele como profeta, que é o Miqueias. Então, nesse caso, nós precisamos, como Kedoshim, ligado a esse povo, ligado ao manto sacerdotal de um líder, receber luz e sermos também, como ele disse no começo aqui do vídeo,
termos a nossa vida, ele usou uma palavra que me fugiu aqui, mas ter a nossa vida curada, ter a nossa vida, esqueci a palavra que você usou. Não sei. Nossa, você usou, Transformada? é uma palavra que você sempre usa, mas agora eu esqueci. Corrigida? Corrigida, isso, uma palavra corrigida. Uma vida corrigida. Então, partindo desse ponto, eu vou finalizar aqui, é o meu final, porque eu corrigida e corrigindo. Corrigida e corrigindo, isso mesmo, exatamente. Então, eu acho que eu me fiz entendido. Consegui fazer a ligação da Emor com o sumo sacerdote Yeshua e de toda a hierarquia que estava dentro de mim para repassar para vocês. Então vamos lá. Para eu finalizar, que foi algo que o apóstolo disse aqui, sobre as festas. Muito bem falado. Por mim, já valia o vídeo da fala dele aqui, de tudo que ele falou. Mas nós estamos sendo chamados... Quer recordar? Pode recordar, porque foi fundo aí. É que a associação da correção em cada festa. Então, em Pêssar, é a fuga e o despertamento para um caminho da restauração, que eles estão saindo do Egito. Em Shavuot, esse caminho que foi feito em Sefirat HaOmer, da qual nós estamos, é uma subida para viver a elevação, porque em Shavuot é a entrega da Torá. Em Yom Kippur, revela-se o mal e ao mesmo tempo nós nos arrependemos. E em Yom Kippur, no final de Yom Kippur, é uma festa, porque aquilo que era para ser corrigido foi corrigido. Em Sukkot, é o lugar da habitação de um ser elevado, né, na Sukkah. Em Hanukkah, nós somos elevados acima do nosso ego, porque em Hanukkah nós lutamos pelo coletivo. E em Purim, há o fim da correção com a morte de Amã e o governo de Mordecai. Certo? Certo. Então, para finalizar com isso, as instruções para nós nesses dias que antecedem vamos dizer, o final das coisas, é que nós precisamos voltar à oliveira verdadeira. Nós precisamos viver aquilo que Romanos, capítulo de número 11, vai falar através de apóstolo Paulo, que nós precisamos ser enxertados na videira verdadeira, e antes, existe uma palavra lá que fala que antes nós éramos oliveira brava, mas nós fomos enxertados na oliveira, e isso nós provocaríamos ciúmes em Israel. Então como nós vamos ser coparticipantes das mesmas bênçãos de Abraão? E depois você leia Romanos capítulo 11, capítulo 10, 11. Leia Romanos capítulo 10 e 11 depois na sua casa. Nós precisamos ser essas pessoas que nos últimos dias o Eterno vem buscar uma noiva. O Eterno vem ver uma noiva que adoram o Pai, não adoram o Filho, que adoram o Pai em espírito e em verdade, com santidade, com o relógio dele, com as festas, com o ciúmes provocado ao povo que ele deu olhos, mas não via, e ouvidos, mas não ouvia, e por isso que ele levantou um povo da qual ele não... Um povo que não me conhecia, eu chamei. A Torá diz isso, a Brit Hadashah diz isso. Então nós, nesses dias, o avivamento que Deus está nos chamando a viver é este avivamento de sermos um povo santo, reis e sacerdotes que carregam o relógio de Deus no nosso coração, nas nossas almas viventes, cumprindo o quê? Os Shabbatot, as festas, todos os Shabbat, todos os Shabbatot que for, 6 dias trabalharão, 7 dias descansar, e assim, esses são os relógios do Eterno, esses são os relógios, como está descrito aqui em Levítico capítulo 23, como foi lido aqui pelo apóstolo. Então o Eterno está nos chamando para termos essa ordem, para termos esse respeito, para termos esse equilíbrio de viver a Torá, e cumprir isso, e fazer-se cumprir aquele versículo que diz no Salmo, que eu não vou me lembrar o número, mas que diz que muitos iriam e viriam a Sião aprender a lei de Yeshua. Quando Yeshua estiver reinando na terra, nós
já estaremos vivendo as festas. E que nós precisamos viver nos dias atuais. Esse é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é a união das duas casas. A união da casa de Israel e a união do filho pródigo, vamos dizer assim. A união dos goim, né, daqueles que se converteram, daqueles que são gentios, que foram gentios, mas que foram enxertados na videira. E juntos estão na mesma oliveira. Juntos estão na mesma oliveira. Por quê? Porque Yeshua nos liga. Yeshua nos liga como um sumo sacerdote, e agora nós, como sacerdotes, precisamos ter a nossa vida ilibada para que o nosso irmão mais velho olhe para nós e veja a maturidade em nós, falando, vendo em nós que existe coerência. Esse é o verdadeiro avivamento. Assim, Yeshua virá buscar, virá fazer toda a sua busca pela esposa, né, de Hashem. E assim eu encerro a minha participação nesse Shabbat. Eu quero comentar algo aqui rapidinho, só para fazer uma menção. Acho que é Hebreus 6. Pega aí, deixa eu abrir aqui. Pega aqui, essa aqui. Acho que é Hebreus 6, que fala depois de experimentado. Acho que é isso. Mas esse avivamento é quem experimentou Yeshua não consegue voltar para Jesus. É isso? Qual versículo você quer? Eu não lembro. Hebreus 6. É isso aqui, ó. Hebreus 6, 1. Portanto, deixando as lições iniciais a respeito do Messias, prossigamos para a maturidade, sem lançar novamente o princípio fundamental do abandono das obras que conduzem à morte, da confiança em Deus, da instrução acerca de lavagens, ou do mikveh, da simikra, da ressurreição dos mortos e da punição eterna. E se Deus quiser, isto é o que faremos. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, iluminadas e provaram o dom celestial, que dom é esse? Os presentes da revelação do Eterno. Tornaram-se participantes da Ruach HaKodesh e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes deste mundo e caíram, do mundo vindouro, e caíram, é impossível renová-las para que abandonem o pecado, enquanto para si mesmas continuam a executar o Filho de Deus na estaca, desonrando-o publicamente. Porque a terra que absorve chuvas frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam e recebem bênção de Deus. Mas se ela continuar produzindo espinhos e ervas daninhas, falha no teste e está a ponto de ser amaldiçoada e por fim será queimada. O que é isso? Quem conheceu, você está no ar comigo? Sim. Quem conheceu Yeshua não pode voltar a professar Jesus no sentido litúrgico da coisa. Quem sentou à mesa do Shabat não consegue mais sentar à mesa de outras coisas. Por exemplo, a própria festa de Pessah que passamos agora, há semanas atrás, não fala da ressurreição do Mashiach. Não fala. E a igreja ensinou isso. Então é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, depois de experimentar as lições iniciais, prossigamos para a maturidade, e não para a meninice, e não para as velhas coisas, as velhas lições. Então, se eu conheço Yeshua, jamais eu vou retroceder para professar um Jesus romano. Se eu estou embelezando a noiva do Cordeiro, se eu estou me adornando como Esther, jamais eu vou voltar a ser uma Babilônia. Não há dois fluxos de energia contrárias que se caminham para o mesmo caminho, que se caminham para o mesmo lado. Então, este avivamento é isto. Este avivamento se realmente conhecemos níveis maiores, nós não voltamos para a Babilônia.
Nós não voltamos para aquilo que é confuso, certo? Certo. Quer Exatamente. finalizar? Eu queria ler esse versículo que eu... Mas eu vou, me lembra que depois eu Tá. quero gravar melhor sobre Hebreus 6, sobre isso aí. É poderoso demais. Ó, Romanos 10:16 diz assim. Eu vou deixar você como Tá. primeira imagem. Se você quiser comentar qualquer coisa, você fala aí, que eu acho que é de grande valia isso. Vou trazer seu complemento. Ó, Romanos 10, versículo 16 diz assim: se a halá oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, também o são os ramos. Lê de novo essa primeira parte. Se a halá oferecida como primeiros frutos é santa... É porque quando a mulher faz a halá, ela tira uma parte do pão, da massa, queima como oferta e faz uma halazinha pequena para o sacerdote. Tem isso também, né? Poderoso. Mas vamos lá. Ó, se a halá oferecida como primeiros frutos é santa, também toda a massa é. Porque ela santificou tudo. Ó, e se a raiz é santa, também são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então você dirá: os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado. É verdade, mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar confiança. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da confiança. Portanto, não seja arrogante, ao contrário, tema bastante. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro lado, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Essas palavras elas já são autoexplicativas, mas aqui está dizendo de Israel, está dizendo daqueles que foram enxertados no conhecimento de Yeshua HaMashiach, que foram alcançados pelas boas novas de Yeshua HaMashiach. Então nós fomos ligados à terra de Israel. Nós somos ligados ao corpo da oliveira, ao corpo de Israel. E essa é a mensagem de Yeshua. Nos ligar a essa filiação. Esse é o que as pessoas interpretam erroneamente. Esse é o fim da lei. O fim da lei é Yeshua nos ligando o fim, é o objetivo da lei, é isso. É um modo de. É um modo de, é um modo para nos ligar. Então, o fim, o objetivo que a lei tem é o que Yeshua disse. Eu não tirarei nenhum menor dos assentos da lei, mas para isso, para que nós sejamos ligados verdadeiramente à oliveira. E a oliveira falhou na falta de confiança no Mashiach. Falando uma liturgia evangélica ou uma liturgia cristã, porque o fim da lei é Cristo para aquele que nele crê, ele possa ser religado. Então, Jesus, no caso, o Cristo não é o fim de todas as coisas, mas ele é o modo para alcançar. Então, vamos falar aqui a conexão com o Pai para uma consciência, olha a minha fala, para uma consciência crística. Eu não gosto dessa palavra Cristo, porque ela fala de Cristos, que não tem nada a ver com o Messias. Mas para uma consciência crística, para uma consciência cristã, é a conexão com o Pai, e não o término no Filho. O grande problema é que todos querem terminar no Filho e não querem chegar ao Pai. Quando ele mesmo disse: eu sou o caminho para o Pai, a vida que leva ao Pai e a verdade que leva ao Pai. E isso me faz lembrar de uma canção que diz assim, nossa, fugiu agora. Quem tem posto a mão no arado não pode mais voltar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto
tem serviço e profissão. Essa é antiga, hein? Bem antiga. Rebanhão, se não me engano. Vai terminar? Ou vai para VT? Dá para continuar lendo esses versículos aqui, porque é complementar, mas... Mas tem mais 5 minutos para dar 1 hora de Tá live bom. aqui. Vou só terminar então os versículos, já que você tá aí com Romanos aberto. Vou ler a continuidade. Além disso, no versículo 23, do Romanos 10, isso vai ficar autoexplicativo, eu não vou falar em cima, só se o apóstolo quiser falar. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Está falando de Israel. Está falando dos Binei Israel, dos Binei Abraham, dos filhos de Abraham. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza e enxertado, de forma contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira. E não é enxertados numa religião, nem numa igreja, nem na velha consciência, nem na velha energia, mas é na energia nova, é na revelação da qual você já bebeu de Mashiach, Yeshua, e não de Jesus Cristo. Aí continua assim dizendo: irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que vocês são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo, como diz o Tanakh. De Sion virá o Redentor. Ele afastará a impiedade de Jacob, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos de Deus e seus chamados são irrevogáveis. Do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel. Também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles a recebam. Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. Então, querido, nós somos alvo de uma graça tremenda. E esse alimento que nós temos, que vem de todas os primórdios, de toda a primícia, que nós precisamos valorizar e respeitar e viver em temor. E é assim que eu finalizo a minha participação aqui nesse Shabat. Espero que você tenha sido inundado por essa palavra, que você medite mais sobre isso. Se você tiver dúvidas, pode comentar aqui. Se você é da Beit Rabbah, pode vir falar conosco, mas que isso inunde você de um temor e de um princípio de Autoridade. De autoridade. Isso, exatamente isso. É assim que eu encerro a minha participação, desejando para você uma ótima iluminação nesse Shabat, que você tenha a sua vida iluminada com sua família aí na tua mesa, em nome de Yeshua. A gente volta em 1 minuto. Shalom, shalom. A você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Rabbah e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezzi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o Ministério Beit Rabbah e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. É isso aí. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. É isso aí, Shabbat Shalom para você. Nós estamos voltando aqui, o pastor vai finalizar, vai falar para você como faz aí todos os modos de oferta e nos vemos no próximo vídeo. Shalom. É isso aí. Tá na tela aqui, Vai chegar. De como você deve ofertar. Faça a sua oferta neste momento. Se você vai dizimar, se você vai primiciar, se você tem alguma oferta espontânea para fazer,
Lembre-se, essa paraxá que nós falamos aqui fala de ofertas. Então, vamos ofertar, vamos trazer as ofertas que o coração, que o Ruach HaKodesh que nos enche, que habita em nós, nos guia para fazer. Faça a sua melhor oferta, faça a sua oferta, tenha uma vida de oferta, de dízimo, de primícias. Lembrando que nós estamos construindo um lugar para repouso da unção do Eterno, para que você tenha a sua vida aí balizada, para que você receba luz, para que você esteja em comunhão conosco. Nós estamos construindo um lugar, literalmente falando. Então, precisamos da contribuição dos irmãos, precisamos aí que você seja um agente aí do reino de Deus e pense em ser um ofertante, em ser uma pessoa que tem méritos na eternidade. Ajude a construir o reino de Deus, ajude-nos a continuar essa obra que estamos fazendo no nome de Yeshua HaMashiach. Aqui na tela, os QR Codes, as formas de ofertar, faça da melhor maneira e assim o Eterno vai retribuir para você muito mais do que você imagina em nome de Yeshua. Sopro de vida, enche este lugar. Na Beit Ahava, viemos te encontrar. Casa de amor, onde o céu se faz. Em tua presença, descansamos em paz. Sopra em nós teu amor, tua verdade. Beit Ahava, refúgio de eternidade. Aqui rendemos nossos corações. Teu sopro nos dá vida em canções. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.